Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre as influências literárias do Gabriel Garcia Marques, o que ele lia que acabou influenciando ali as suas obras e por que eu pensei nesse vídeo de hoje. Eu terminei de ler recentemente Os 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, e se tornou literalmente uma obsessão para mim. Eu entrei num hiperfoco danado aqui com esse autor e por quê, né? Além de ter gostado muito da sua obra, eu senti que eu ainda não tinha esgotado o que eu podia tirar dessa obra. Eu fui então para esse livro aqui do Mário Vargas Llosa, que é Garcia Marques, História de um Deicídio, que é uma, se não me engano, uma dissertação de mestrado do Llosa e se tornou um livro e ele vai falar sobre 100 anos de solidão. Mas no começo desse livro aqui, a gente tem uma mini biografia do Gabriel Garcia Marques, que ele vai falar sobre alguns eventos da sua vida e o quanto que isso foi contribuindo para a sua obra literária, bem como as influências literárias que ele teve na sua formação como escritor e na sua formação como leitor também. Nós vamos começar aqui com um nome que merece todo o respeito que tem, que é o Faulkner. Ele vai comentar então que o sul dos Estados Unidos, que era o lugar, o ambiente que o Faulkner retratava em suas obras, era muito similar com o interior da onde ele viveu e de onde também saiu. Então, as plantações de frutas, todo esse imaginário ali que tinha, né, aquelas cidades empoeiradas, tudo isso fazia parte de um universo compartilhado entre esses dois autores. Tanto que quando o Gabriel Garcia Marques ele estava viajando como correspondente jornalístico, ele foi para os Estados Unidos e visitou também a região que o Faulkner representava nas suas obras. E ele fala o seguinte, que ele encontrou um material que pediu para ser tratado da mesma maneira como Faulkner tratava material semelhante. Então, dizendo dessa forma que eles trabalhavam, né, com uma origem ali, com um olhar muito particular e compartilhado entre esses dois. Mas a gente não para em Faulkner, né? Ele fala que o Faulkner influenciou muito ele, mas que é do escritor do Velho Mar, o Hemingway, que ele deve o seu estilo literário. Eu fiquei pensando sobre o que eu já sei sobre o Hemingway, que eu li o Velho Mar e a gente já tem resenha aqui no canal, vou deixar no card de descrição para vocês. Mas pelo que eu li aqui desta obra, o que eu senti do Hemingway realmente é uma escrita mais enxuta. Então não tem muito excesso. Vou fazer um paralelo com Os Miseráveis, que é um livro que eu estou sofrendo para concluí-lo, mas é uma escrita muito mais objetiva. E é o que outras pessoas que já leram Hemingway falam também. E é engraçado porque é uma coisa que eu senti muito também em 100 Anos de Solidão, que é o meu primeiro contato com Garcia Marques, porque não tem muitos excessos no livro. Tem algumas partes que a gente pode considerar um pouco chatas, um pouco enfadonhas, mas elas não são excesso, sabe? Então, em um capítulo acontece 300 mil coisas e a cada página que você vira tem um novo acontecimento, então não é como se ele ficasse se delongando páginas e páginas sobre o mesmo evento. Muito pelo contrário, né? Às vezes precisa até de um fôlego entre uma página e outra, porque você está absorvendo o que acabou de acontecer e você já se depara com um evento novo, mas ele atribui o seu estilo literário ao Hemingway, tanto que quando o Hemingway vai falecer, ele vai publicar um artigo falando sobre o Hemingway e da importância dele para a literatura e para a sua formação enquanto escritor. Tivemos Faulkner, tivemos Hemingway e agora nós vamos para uma mulher que é a Virginia Woolf. Eu trouxe aqui ela representada na minha edição de Miss Dalloway, que eu acho maravilhosa, da CLC. E o que ele vem falar para nós então sobre isso, né? Que ele aprendeu algo que haveria de ser muito útil na escrita mais adiante, que é a técnica do monólogo interior. E eu acho engraçado porque teve uma passagem específica ali de 100 Anos de Solidão, que se não me engano eu marquei para trazer isso na discussão com vocês quando eu fizer a minha resenha, que é quase que um fluxo de consciência ali de uma personagem que está fazendo ali uma cena, né? Ela está refletindo sobre algumas coisas. Então ficou muito claro assim como mudou o tom da narrativa e quando eu vejo que ele bebeu da fonte de Virginia Woolf, isso fica claramente evidenciado daí nessa passagem. Mas o que ele fala também aqui, que mais tarde descobri também Virginia Woolf e de fato gosto mais como ela manipula a narrativa que o próprio Joyce. Ele vai ler também Ulisses, mas ele tem essa preferência então por Virginia Woolf
E o Gabriel Garcia Marques, ele vai usar o monólogo interior como técnica predominante em uma outra obra dele, que foi a primeira obra publicada, que é A Revoada, um livro que já está na minha lista de desejos. Se você já leu, deixa aqui nos comentários o que você achou sobre essa obra, mas eu achei interessantíssimo. Vai ser uma outra abordagem de narrativa do que a gente tem em 100 Anos de Solidão também. O outro autor que foi uma grata surpresa quando eu descobri que ele influenciou o Garcia Marques foi o nosso Kafka, que tem sido também uma outra obsessão minha, que eu gostei muito da Metamorfose que eu li dele e quero ler mais obras, principalmente contidas nessa edição aqui. Mas o que ele vai falar pra gente, né? Ele fala que quando ele lê o início da Metamorfose, que é a seguinte frase: quando certa manhã Gregor Samsa acordou de sonhos intranquilos, encontrou-se em sua cama metamorfoseado num inseto monstruoso. E foi quando ele percebeu que tinha como você trazer esse realismo fantástico, realismo mágico, para uma cena real, que não parecesse que aquilo fosse algo extraordinário, que fosse algo fantasioso. Tanto que ele vai falar o seguinte: leu a Metamorfose e pensou, era assim que minha avó falava, então dá para fazer isso. Então ele vai escrever uma história, né, que é com ocorrências sobrenaturais, como se esses eventos fossem completamente normais, que é o que acontece em 100 Anos de Solidão, e eu fiquei completamente perplexa de como ele aborda isso, porque é um fantástico realmente muito inserido no cotidiano, e acredito que a naturalidade com que as pessoas lidam com isso faz com que aquilo realmente faça parte daquele universo e não fique destoante. Você vê que tem uma coesão com toda a narrativa, com toda a estrutura que ele está trazendo de história, e não fica algo ali solto ou fantasioso, ou pior, né, infantilizado. Então eu acho muito interessante, porque é exatamente esse elemento que eu gostei na obra do Kafka, tanto que eu acho que eu comentei isso no vídeo de 5 leituras que eu fiz em 5 dias, vou deixar também aqui na descrição caso você não tenha visto ainda. Mas o que eu trouxe nesse papo com vocês é que o que mais me chocou é que em nenhum momento o protagonista, né, que é o Gregor Samsa, ele se questiona sobre aquela condição que ele está vivenciando. Então ele se metamorfoseia, mas é como realmente fosse só uma mudança natural que tivesse acontecendo. Ele não se horroriza ou ele não questiona por que isso aconteceu comigo, o que está acontecendo, por que justo comigo. Ele não faz nenhum tipo de reflexão como essa. Então é exatamente o que a gente vai encontrar em 100 Anos de Solidão, e eu não sei se em outras obras dele, porque eu ainda não fui para essas obras, mas quero muito consumi-las também. Outro autor que vai influenciar demais a obra do Garcia Marques é o Juan Rulfo. Ele vai falar que a leitura profunda da obra de Juan Rulfo me deu, enfim, o caminho que buscava para continuar meus livros. Ele teve um hiato ali entre os 4 e 5 primeiros livros que ele publicou na sua carreira como escritor. Daí ele vai trabalhar com jornalismo, com mais afinco no jornalismo. Ele vai ser um roteirista de filmes também. E quando ele está, na verdade, atuando como roteirista, ele contribui para o roteiro da adaptação cinematográfica de Pedro Páramo, do Juan Rulfo. Então, ele teve ali mais do que imerso na obra do Rulfo, e é muito curioso ele falar que foi o que trouxe ele de novo em contato com a literatura, porque quando ele encerra os trabalhos ali como roteirista, ele volta a escrever, e ele volta a escrever já tendo 100 Anos de Solidão ali meio que na manga. Ele disse, na verdade, que a frase inicial do 100 Anos de Solidão, que eu acho sensacional, ele tinha em mãos desde a sua juventude, e não foi algo ali da sua vida madura que veio, mas que ele foi desenvolver somente mais tarde. Uma curiosidade também que eu li nesse livro, que ele fala que ele tenta ficar com uma ideia durante muito tempo. Então surge uma ideia, então ele não sai logo escrevendo. Se aquela ideia perdurar, ele vai escrever sobre ela. Então é um pouco do que a gente conversa sobre os clássicos, né? Que são histórias que perduraram ao longo do tempo, que passaram pela aprovação do tempo. Ele meio que fazia isso internamente também para saber se aquele livro valia a pena ser escrito, valia a pena ser publicado. E a última influência, mas com certeza uma das mais importantes, é a Bíblia. Gente, o que eu tive de paralelo com a Bíblia em 100 Anos de Solidão, eu li em companhia da Nicole, né, como sempre, e ela tem muito mais conhecimento da Bíblia do que eu. Ela fez estudos literários, né, já leu boa parte.
Eu não, então por conta de 100 anos de solidão, estou agora num projeto literário de ler a Bíblia. E o que eu achei muito curioso é como algumas passagens realmente fazem, às vezes, uma alegoria direta. Então, em 100 anos de solidão, por exemplo, a gente vai ter a criação, então, que é a criação da cidade ali de Macondo. A gente vai ter as 7 gerações dos Buendia, que é o número 7. A gente vai ter o êxodo, as pragas e até mesmo o dilúvio. Então é muito curioso como tudo isso vai acontecendo. Obviamente vamos falar de forma mais aprofundada isso quando eu fizer a resenha 100 anos de solidão, que provavelmente vai ser quando eu terminar esse livro aqui do Lhosa, que está sendo um banquete para mim. E de todas as resenhas, de todas as coisas que eu já consumi sobre os 100 anos de solidão, esse livro aqui é o considerado mais completo, né? O livro de apoio mais completo sobre a obra, né? Já que, na verdade, o Lhosa realmente vai escrever para ser um estudo ali sobre 100 anos de solidão. É importante a gente ter em mente que, como eles foram amigos, a gente tem aqui uma veia mais tendenciosa de como ele vai abordar os eventos, mas isso não deixa de ser menos importante ou menos interessante, que interessante com certeza é. E por hoje é isso. Se você assistiu até aqui, meu muito obrigada. Não esqueça de deixar um like, de se inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo com outras pessoas que possam se interessar por essas influências do Garcia Marques. Com certeza a gente sai de vídeos como esse com a nossa wishlist muito mais recheada. Pelo menos eu saí. Quero agradecer também aos membros do canal que têm feito a diferença no meu dia a dia. Seja você também um membro do canal, aqui embaixo no vídeo tem um link para que você clique nele. E também é o primeiro link da descrição, caso você queira aí fazer parte dos membros do canal. Lembrando que eu vou deixar também na descrição um link para esses livros que eu comentei aqui ao longo do vídeo. E quando vocês compram através do meu link, eu ganho uma pequena comissão, vocês não pagam mais nada por isso. E essa é uma das formas de você apoiar o canal. E a gente se vê no próximo vídeo.